Olá pessoal, eu sou o Daniel Freitas, sou educador financeiro e hoje eu venho responder a dúvida de um seguidor que me perguntou o seguinte. Ele falou: Daniel, eu estou investindo em imóveis, estou construindo alguns imóveis e adquirindo outros e eu pretendo colocar para alugar, mas eu não quero mais administrar essa locação. O que eu faço? Como é que eu posso proceder para poder ter um retorno nessas locações melhor, mas também ter mais segurança? Qual que é a minha orientação para essa pessoa? Na verdade, ele precisa o quê? Se ele não quer administrar a locação e lidar com inquilinos nessa relação, então ele precisa de procurar um corretor de imóveis credenciado e em dia, com as suas obrigações, ou uma imobiliária. Daí é interessante ele pegar uma referência com algum conhecido para ele também não colocar o imóvel dentro de uma empresa que vai trazer dificuldades para ele. Então essa empresa, o que ele tem que avaliar nessa empresa? Além da questão da indicação, é interessante dar uma pesquisa no Google, ver a questão de processo, como é que essa empresa está posicionada no mercado imobiliário e depois quais seriam os próximos passos. Pedir para verificar o contrato de locação, como é que esse contrato está baseado. Se você conhecer um advogado, pega esse contrato, leva até um advogado para ele poder avaliar. A outra situação é saber qual tipo de vistoria que essa empresa vai fazer no seu imóvel na entrada, ou seja, quando o inquilino for entrar no imóvel, antes dele entrar, a empresa faz essa vistoria e depois na hora da saída. É muito importante para que essa vistoria ele vai devolver o imóvel da maneira que ele está pegando. Uma outra sugestão que eu sempre deixo é o seguinte: nesse processo de locação de imóveis, quanto menos objetos, menos itens tiverem no imóvel, menos dor de cabeça o proprietário do imóvel ele pode ter. Porque todo tipo de problema, dependendo do inquilino, ele vai querer manutenção. Seja ela de uma persiana velha, de um ventilador de teto, do chuveiro, de uma ducha higiênica, de uma tampa de vaso sanitário. Então, quanto menor a quantidade desses itens, melhor vai ser a gestão da alocação desse imóvel. Por quê? Por mais que esteja dentro de uma imobiliária fazendo a administração, a imobiliária vai ter que te acionar como proprietário para saber se você autoriza aquele tipo de manutenção no item que o locatário está questionando. Pior ainda é quando é um imóvel mobiliado, com ar-condicionado, com móveis. Às vezes era um imóvel que o proprietário morava, então ele colocou itens de qualidade, mas pode ser que o inquilino ele não tenha a mesma preocupação, o mesmo cuidado que o proprietário tinha. Então a vistoria também é muito importante. Um outro fator, o contrato ele tem que estar determinando a obrigatoriedade do inquilino ele contratar um seguro incêndio. Daí o proprietário ele tem que verificar qual vai ser o valor desse seguro incêndio, qual é a seguradora que está sendo contratada e se a imobiliária ela tem esse controle para renovar esse seguro periodicamente para que o imóvel não fique descoberto. Uma outra situação é quanto à garantia locatícia. O que seria isso? Para que o inquilino alugue o seu imóvel, ele tem que entrar com uma garantia, seja ela fiador, seguro fiança, título de capitalização ou uma caução de 3 meses. A que eu mais indico seria o seguro fiança, com uma seguradora grande por trás garantindo, ou um título de capitalização. O seguro fiança ele funciona parecido com automóvel, onde o cliente ele vai pagar por um seguro para proteger aquela locação, quem paga é o inquilino, e depois ele desocupando o imóvel, se não tiver nenhum problema, vai ficar tudo bem. Se ele tiver algum problema de desocupar o imóvel devendo, a seguradora ela paga o aluguel, paga o condomínio e os encargos para o proprietário, e ainda paga a taxa de administração da imobiliária. Já no caso do título de capitalização, ele é feito um depósito com um valor determinado pela imobiliária. Geralmente eu indico calcular o prazo médio de uma ação de despejo da região. Um exemplo, se essa ação de despejo na região que está localizado o imóvel for de 12 a 16 meses, então esse título de capitalização que o inquilino vai pagar à vista, ele tem que calcular o aluguel mais os encargos, que no caso é o condomínio, conta de água,
e aí vai multiplicar por 12 ou 16 vezes. Um exemplo, se for R$1.000, R$1.000 vezes 12, o inquilino vai pagar 12.000 à vista. Qual que é a diferença do título de capitalização para o seguro fiança? O título de capitalização, quando ele for desocupar o imóvel, o inquilino, ele vai pegar o valor dele de volta, caso ele não tenha deixado nenhum prejuízo e nenhum débito para a imobiliária nem para o proprietário, ok? Então a gente tem aí a questão do cuidado com o contrato, com a vistoria, com o seguro incêndio e com a garantia. No mais, é escolher a imobiliária e aí, no caso, você colocar os seus imóveis para essa imobiliária administrar, ok? Essa é a forma mais segura e mais correta que eu posso te orientar a fazer, tá joia? Até a próxima, fique com Deus, forte abraço!